Vamos lá então para o nosso estudo do nosso Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, o capítulo 21, Recomeço Feliz. Bom dia, Jerusa. Nós vimos no capítulo anterior o trabalho feito com aqueles espíritos rebeldes, né, que se encontravam do lado de fora da instituição, espíritos não apenas rebeldes, mas agressivos e revoltados, devido, né, ao fracasso do empreendimento que eles tinham planejado, que era exatamente manter o poder das suas ideias, dos seus interesses, a partir do Marquês de Sade. E aí então nós vimos que com essa, digamos, rendição da parte desse espírito, destinos então foram traçados para ele, para Rosa Keller e também para o Padre Mauro, né, o único encarnado na história. E esses demais espíritos então, provocando, né, toda aquela agitação em volta, a Madre Clara de Jesus, ela então fez ali uma solicitação através de uma prece bastante fervorosa, pedindo proteção do alto, o que rapidamente foi atendida com a chegada de um grupo de espíritos, que nós não tivemos aqui muitos detalhes, mas espíritos que vieram com o objetivo de proporcionar a proteção que eles precisavam, né, utilizando ali os recursos dessas cargas eletromagnéticas, né, que a gente descreve, né, ou pelo menos a gente interpreta dessa forma, mas são ali instrumentos utilizados com essa finalidade, né, e esses espíritos então acabaram se debandando, né, de uma forma totalmente desorganizada. Enquanto Filomeno apresentava uma curiosidade a respeito do que estava acontecendo, a Madre então começou a trazer algumas explicações a respeito desses conflitos que existem entre as instituições que têm uma proposta mais elevada, como era o caso dessa casa espírita, e como também ali dessa cidade perversa, que é essa cidade que trazia esses propósitos inferiores. E ela comentou que a liderança dessa cidade era de um ex-imperador romano. Ela não menciona aqui o título, e como nós conversamos no encontro passado, o objetivo não é trazer para nós escândalos, satisfazer as nossas curiosidades e tudo mais. Então foi apenas uma menção para falar sobre a realidade daquele ambiente. E depois ela estende, então, trazendo algumas orientações importantes a respeito das grandes dificuldades que nós enfrentamos com relação a essa força tão poderosa que são as energias genésicas, né? Que na faixa evolutiva em que nós nos encontramos, temos ali na sexualidade uma força muito poderosa, com essa proposta de, a partir da nossa evolução, transformar a força sexual numa força criativa, numa força produtiva e transformadora, que é exatamente ali a sua grande finalidade. Então somos nós que não conseguimos ainda perceber a sua grandeza, porque nós vivemos ainda muito mais influenciados pelas forças do instinto. Quando a razão e os sentimentos começarem a de fato se manifestar em nós, passaremos a entender o seu real propósito. Bom dia, embaixador. Então vamos lá, recomeço feliz. Então, dada a proteção à instituição, acabando com todo o problema que estava ali na iminência de ser causado, voltamos agora então aqui para o nosso roteiro, né, observando aqui, acompanhando as nossas personagens. Capítulo 21, Recomeço Feliz. O jovem padre Mauro despertou dominado por uma disposição de efetivo bem-estar. Desde quando tiveram lugar os acontecimentos perturbadores, cujo desfecho daria início à vivência de uma nova ordem de valores, nunca se sentira tão bem quanto naquele amanhecer. Aqui só para a gente lembrar, nós temos aqui, apesar dessa história estar aqui bastante longa e detalhada, né, em alguns pontos, tudo isso aconteceu em poucos dias. Desde o momento em que ele foi então ali flagrado, né, na iminência de cometer aquele crime contra aquela criança, né, pelo abuso que ele ia praticar,
até o momento em que vieram todos aqueles conflitos emocionais, as influências espirituais, o contato com o seu superior, a conversa da diretora da escola com também esse superior, as decisões que foram tomadas de afastá-lo do trabalho que ele realizava no campo da educação, passando agora a esse tratamento psiquiátrico que ele, ou psicológico também, essa terapia que ele vivenciaria, para prepará-lo para esse novo empreendimento que seria encaminhá-lo para a coordenação dos trabalhos nessa instituição de acolhimento a essas crianças, né? Não sabemos ainda se é um orfanato exatamente ali, mas é o trabalho que ele ia fazer. Além, claro, dos encontros no plano espiritual. Nós tivemos 2 encontros envolvendo, né, o Padre Mauro com o obsessor, né, que era o Jean Michel, que era o seu obsessor não, que era o espírito que o obsediava. Depois desse encontro com o Marquês de Sade, em que ele rememora a personalidade, as ideias de Madame X, aquela que foi, né, aquela companheira de experiências do Marquês de Sade lá no começo do século XIX, final do século XVII, final do século XVIII, começo do século XIX. Então, quer dizer, pouco tempo aconteceu agitando tudo isso, né? Então, enquanto nós acompanhamos uma história que vai se desenrolando e que dá a impressão de que um longo tempo acabou acontecendo, na verdade, pouquíssimo tempo, talvez ali em pouquíssimos dias, tudo isso aconteceu. E aqui, finalmente, né, no início aqui nós vemos essa nova disposição, depois de todo aquele abalo emocional, pensamentos sobre o suicídio que passava pela mente dele, né, a angústia daquilo que ele vivenciou, do escândalo que poderia afetá-lo, afetar a instituição, afetar a escola, envolver aquela criança, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E agora ele mostra essa nova disposição com esses sentimentos renovados. Bom dia, Andréa. Então, recordava-se fragmentariamente de algumas das ocorrências espirituais de que participara, embora tivesse dificuldade de coordenar todos os fatos. Sentia-os interiormente e em forma de emoção restaurada, como se a chaga moral que sempre exsudava angústia houvesse recebido um tenso balsâmico refazente. Considerava que os sonhos recentes estavam recheados de informações inabituais e davam-lhe a impressão de que vivia uma dicotomia de apoio e de anjos em luta contra demônios que os sitiavam e afligiam. A verdade é que, tomado de impulso enriquecedor de paz, acercou-se do oratório, na capela próxima ao quarto, e, ajoelhando-se conforme a disposição religiosa da fé que abraçava, envolveu-se nas delicadas vibrações que defluem da prece ungida de sentimentos elevados. Aqui um pequeno comentário, né, que o Filomeno colocava, que ele ajoelhou-se para fazer a prece conforme a disposição religiosa da fé que abraçava. Essa observação é importante para evitar que nós entendamos que a postura física interfere no poder da nossa prece, no poder dos nossos pensamentos. Aqui nesse caso, de acordo com essa disposição religiosa, essa postura de submissão fortalece a fé. Assim como nós espíritas muitas vezes também temos posturas que acabam ficando, que são quase que inconscientes, nos servem individualmente como potencializadoras da nossa fé. E isso é importante a gente lembrar, que muitas vezes isso se torna um elemento de crítica, de deboche, de comentários, e que na verdade isso não diz respeito a ninguém. Cada um sabe ali a forma como se conecta com Deus. Mas nesse caso, como nós estamos falando de uma ideia, de uma ideia mais filosófica em torno da doutrina, é muito importante lembrar que essa postura diz respeito àquela disposição religiosa, assim como cruzar as mãos, ficar de joelhos, fechar os olhos, todas essas posturas que hoje nós adotamos, né, como sendo ali uma forma de nos prepararmos para essa conexão de pensamentos com o plano espiritual. Vamos lá. Aliás, só um comentário, era muito interessante que em alguns grupos de estudos
havia um debate, né, que quando fazíamos uma prece, todo espírita, ele era meio que obrigado a dizer que assim seja. Quando alguém colocava amém, alguém fazia uma crítica, né? Então, todo o trabalho de vibração que estava feito durante a prece acabava com as críticas que vinham logo em seguida, né? São as ironias que a gente encontra por causa, né, desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo humano, né? Acaba sendo muito engraçado isso. Mas vamos lá, cada um, né? Buscando o refúgio espiritual e a comunhão com Deus, sua mãezinha acercou-se-lhe e em doce colóquio de mente a mente, procurou restaurar-lhe algumas lembranças das atividades vividas há pouco em nossa esfera, a fim de que ficassem impressas definitivamente, servindo-lhe de apoio e de segurança, assim como de roteiro para a plena libertação. A blandícia proporcionada pela oração, quando bem entendida pela criatura humana, proporciona-lhe-á, no seu exercício, o reconforto e a coragem para todos os momentos, sempre que recorrendo aos seus tesouros e o fazendo com mais frequência do que lhe é habitual. Quando o ser humano ora, penetra nos arcanos espirituais e refaz-se, adquirindo paz e enriquecendo-se de sabedoria, por estabelecer uma ponte de vinculação com as fontes do conhecimento, das quais promanam os bens da imortalidade. Aqui, então, esse pequeno trecho mais doutrinário para nós, mais filosófico, né, saindo um pouco da história, mostra exatamente isso, a ideia da prece, o que vem a ser a prece para todos nós. Geralmente nós entendemos a prece como sendo aquele momento de petitórios, né, de fazer pedidos. Então os espíritos nos orientam que a prece é aquele momento de louvor, é aquele momento de pedido e é o momento de agradecer. Porém, o Filomeno traz uma coisa muito importante para nós aqui, traz um detalhe bastante importante. Quando nós nos elevamos em pensamento, nós penetramos nos arcanos espirituais, ou seja, nós entramos em sintonia com essa faixa vibracional mais elevada, fazendo com que nós, absorvendo essas vibrações, nós nos fortalecemos espiritualmente, adquirindo paz, enriquecendo-nos de sabedoria, dando para nós o melhor entendimento, ao contrário do que nós pensamos que a prece serve apenas para a gente fazer um pedido quando alguém vem correndo para nos dar assistência. Isso certamente acontece. Porém, somos nós o principal alvo desse momento de prece, onde nós ali nos asserenamos, nos fortalecemos, recebemos as melhores ideias, as melhores vibrações, para tomarmos as decisões diante aqui das situações do nosso dia a dia. Sejam elas decisões problemáticas, quando nós enfrentamos ali os nossos próprios conflitos, sejam decisões do nosso cotidiano, onde pedimos sempre aquela serenidade para tomarmos as melhores decisões, para realizarmos os nossos melhores trabalhos. Então essa fonte geradora dessa energia é como se fosse uma energia vital. É aquele momento em que nós nos alimentamos fisicamente para fazer com que todos aqueles nutrientes supram aqui todas as necessidades do nosso organismo. A prece tem o mesmo objetivo, de suprir as nossas necessidades espirituais. Porém, nós estamos ainda muito distantes de conhecer realmente o seu verdadeiro poder, porque a prece está muito mais relacionada com as nossas crenças e práticas religiosas do que o verdadeiro entendimento dessa função revitalizadora, desse campo energético que nos envolve. Então ainda estamos aprendendo na teoria, na prática ainda somos vacilantes, mas vai chegar o dia em que nós entenderemos a prece não como uma prática religiosa, mas como realmente ali uma ação de fortalecimento para cada um de nós, né? Então, é um ponto bem importante que ele destaca para nós. Só para reforçar, então, ele diz assim: quando o ser humano ora, penetra nos arcanos espirituais e refaz-se, adquirindo paz e enriquecendo-se de sabedoria, por estabelecer uma ponte de vinculação com as fontes do conhecimento, das quais promanam os bens da imortalidade. Quer dizer, nós entramos, é como se nós, em sintonia com esses pensamentos elevados, a nossa mente compartilhasse ideias, sentimentos
clareza de raciocínio, e depois, quando nós voltamos ao nosso estado natural, essa carga nos acompanha, nos dando essa possibilidade, esse fortalecimento de continuarmos aqui com as nossas atividades. Então, quer dizer, temos a receita, basta apenas nós tornarmos isso uma prática para todos nós, não sendo apenas uma prática religiosa, mas uma prática espiritual de fato. Quando conversamos com o alto, nos sentimos mais leves e mais fortes, né? Então, vamos nos fortalecendo. A prece seria, a partir de então, o bastão de apoio emocional do jovem, sinceramente arrependido e preparado para o recomeço da luta. Sob a inspiração da genitora devotada e o amparo dos mentores aos quais ela havia recorrido, ser-lhe-ia possível avançar vencendo os obstáculos, que não seriam poucos e que deveria ultrapassar. Sucede que cada qual somente pode recolher aquilo que haja semeado anteriormente, cabendo-lhe o discernimento para, enquanto recolhe os cardos deixados pelo caminho, realizar nova insementação, agora de luz e de bênção, que lhe constituirão a seara futura por onde transitará. Então aqui, o Filomeno ele traz para nós um pensamento de dualidades. Primeiro, que cada um colhe aquilo que semeou. E nesse caso, ele então vai enfrentar essas dificuldades pelas ações que ele tinha vivenciado até então. Mas que a partir daquele momento, ele tem a oportunidade de fazer uma nova ensementação, né, uma nova semeadura, um novo plantio, para a partir de agora, mas sem desconsiderar as responsabilidades que ele precisaria assumir, ele passaria então agora a planejar um futuro diferente, que é exatamente aquilo que acontece conosco. Nós estamos hoje nessa encarnação, ao mesmo tempo, olhando para trás, revendo o caminho percorrido até então e trabalhando para o reequilíbrio de tudo aquilo que nós vivemos de uma forma equivocada e, ao mesmo tempo, com essas novas decisões, já estamos planejando o nosso futuro. Então, a partir do momento em que esse passado vai sendo resolvido e vai sendo aí dissolvido diante dos conflitos que nós vivenciamos, nós passamos a ter um futuro mais aberto, um futuro aberto a novas possibilidades que nós estamos, a partir de agora, aproveitando para que no futuro, numa próxima colheita, nós tenhamos exatamente esses frutos doces e saborosos que nós estamos semeando. Então aqui o Padre Mauro, apesar de estar com essa grande disposição, as responsabilidades continuam. O passado vai acompanhá-lo até o momento em que ele conseguir totalmente se libertar dessa fase tão obscura que ele vivenciou diante dos seus vícios e das suas tendências negativas. De fato, né, mami? Naquele momento, portanto, a abnegada genitora, utilizando-se da percepção acentuada do jovem sacerdote, intuiu de que a luta seria áspera, e ele se veria a abraços com situações muito perturbadoras. Teria ensejo de voltar aos mesmos vícios, seria induzido pelo pensamento e pelas circunstâncias a reincidir nos anteriores gravames, cabendo-lhe fugir da tentação através da oração e da ação beneficente renovadora. Então aqui dois recursos que os espíritos sempre nos trazem, né? O trabalho e a oração, que são esses os grandes recursos que nos auxiliarão na promoção dessas novas ideias, desses novos sentimentos. Então por isso que eles sempre dizem, né? A labor-terapia é fundamental, o trabalho no bem. Muitas vezes nós nos preocupamos com o trabalho obrigatório que diz respeito à nossa sobrevivência, mas isso não nos transforma, não promove novos valores pelo fato de nós fazermos simplesmente pela obrigação de fazer, em busca da recompensa do salário. Porém, quando nós, mesmo atuando dessa forma remunerada, nós mudamos a nossa disposição de fazer aquele trabalho, fazendo ele com amor de fato, com dedicação, com responsabilidade, pensando naqueles que se beneficiarão daquilo que nós fazemos, a transformação já acontece. E quando nós passamos, então, a doar as nossas horas excedentes para continuar esse trabalho beneficente, aí sim nós começamos a colher os frutos.
Então aqui é importante também orientações, né? Cada detalhezinho que a gente vai pegando, nós temos ali um elemento doutrinário dentro do campo evangélico que vai nos ajudando ali no nosso melhor entendimento. E ele segue. A prece propicia forças espirituais e morais, mas a ação preenche os vazios existenciais, facultando vigor e superação das falsas necessidades a que o indivíduo, pelos hábitos doentios do passado, se afervora. Através da linguagem silenciosa do pensamento, advertiu-o sobre as influências dos seres perversos que rondam as criaturas humanas e as induzem a atitudes vergonhosas e comprometedoras através do crime, elucidando também que, concomitantemente, anjos benfeitores protegem os seus tutelados, infundindo-lhes valor e inspirando-os na luta do bem invariável, né? Então aqui, mais uma vez, aquela dualidade, a luta interna entre o bem e o mal, pelas tendências que nós demonstramos e pelas influências que nós recebemos, influências positivas, influências negativas, e dependendo da nossa disposição mental, daremos ouvido a um ou a outro, trazendo para nós consequências diretas na nossa vida prática. Ele permaneceu por largo período no refúgio espiritual da oração, mergulhando nas esperanças do futuro. E aqui é interessante também uma coisa, como foi colocado para nós aqui, a mãe dele, me esqueci o nome dela agora, mas ela o advertiu da luta penosa que ele teria e dos riscos que ele corria para voltar a cair. Então o que nós estamos vendo aqui é aquela brisa da esperança, né? Aquela alegria de ver esse jovem renovado. Ele foi renovado nesse momento com essas novas disposições. Porém, o peso da sua história, o peso das fraquezas que ele ainda traz, estão ali caídas sobre ele. Então, apesar dessa disposição, é igual àquela experiência que a gente vive numa situação de grande alegria, de grande euforia, de querer aproveitar ali os melhores momentos, os melhores valores, e de repente, com o passar do tempo, a vida prática vai diluindo tudo aquilo, fazendo com que a nossa real personalidade volte a se manifestar. Então, nesse momento, ele se encontra presente. Por isso, a mãe dele, através dessa inspiração, procura ali motivá-lo para fazer com que ele guarde aquelas lembranças, para fazer com que ele não desista dessa nova proposta, porque se deixar, ele vem agora renovado. Depois vem um dia, outro dia, os pensamentos começam a voltar àquilo que é natural, novas ideias, sensações que ele gostava, que ele sentia prazer, começam a voltar. É aquela fase da abstinência, que ele estava acostumado a consumir aquele tipo de vibração pelas práticas que ele fazia, né, dentro daqueles vícios que ele alimentava. O corpo, a mente, o espírito em si começam todos a sentir falta. E aí novamente ele começa a receber aquelas chamadas tentadoras para voltar a absorver tudo aquilo. E aí vai ser aquela luta muito grande dele, principalmente diante das situações concretas do seu dia a dia. Situações em que ele vai ser criticado, apontado, ele vai ser tirado do ambiente onde ele estava acostumado, e aí vem aquela disposição de ânimo, aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza. Olha só o tamanho da batalha que ele vai enfrentar interiormente. Que é uma batalha espiritual, é uma batalha moral que ele vai enfrentar. Sandizinha trouxe, né? Fico pensando, né? Ele deve ter se visto na necessidade de fazer um esforço gigantesco no combate às próprias tendências e vícios, né? Tendo em vista o espaço de tempo do tratamento, que foi pequeno, né? E a tarefa dele de coordenar o orfanato com crianças com deficiência. Tipo, né? Ele esteve literalmente em contato com os objetos de desejo e ainda numa situação potencialmente mais atrativa, já que as crianças não teriam como denunciar, se defender. Né? Deve ter sido uma provação gigante. Né? Sim, né? O bom é que não vai ser um efeito imediato, né? Essa transformação que ele vai passar por todo o tratamento, toda a preparação, ele vai receber também ali todo o amparo e tudo mais, mas a tendência dele vai ser ali gritante. E de fato, né, ver ali vulneráveis, que ele poderia
potencialmente se aproveitar daquela situação, é realmente ali uma luta moral extremamente poderosa. Mas o interessante é que a gente vê que as circunstâncias que foram criadas para que ele possa atuar dessa forma, certamente vai ser uma proteção para os pacientes e uma proteção para ele também, principalmente. Né? Então a gente vai ver aqui de que forma que essa preparação vai acontecer, que é uma luta realmente muito difícil. Uma coisa é o perigo entre as encarnações, né, onde o espírito faz um tratamento e pode melhorar. Outras são, né, são aqui alguns aqui na matéria, né, o período aqui na matéria. E de fato é assim. Né? Então aqui é a realidade em que a gente tem a nossa fé, tem as inspirações, mas os nossos sentidos eles estão limitados, restritos aqui a esse momento que nós estamos vivendo. E isso traz para nós ali uma grande confusão, e a tendência dessas imperfeições que nós trazemos são muito mais, as influências delas são muito mais intensas do que aquelas que vêm do plano maior. Quer dizer, cabe ao indivíduo, a ele próprio, travar essa luta e se determinar para vencê-la. Né? Então, de fato, foi ali um trabalho difícil para ele. Vamos lá. E ele permaneceu por largo período no refúgio espiritual da oração, mergulhando nas esperanças do futuro. E porque estivesse assinalado uma nova entrevista com o senhor bispo para aquela tarde, Dona Martina deixou, Dona Martina é a mãe dele, né? Dona Martina deixou-o nos deveres que lhe diziam respeito, a fim de que no momento aprazado, com o nobre instrutor, pudéssemos acompanhar o desdobramento da terapia curadora do querido enfermo. Quando Mauro procurou seu pastor, ao cair da tarde, havia uma psicosfera de acentuada paz na residência episcopal. O sacerdote, cônscio dos seus deveres, considerando a gravidade da ocorrência que defrontava pela primeira vez durante todo o seu ministério, não descurou de procurar uma solução adequada de forma que as consequências pudessem ser atenuadas, evitando futuros desastres dessa ou de outra vergonhosa natureza. Havia se dedicado ao rebanho com fidelidade, confiando nos postulados da fé, que elegera como roteiro de iluminação e de salvação para os fiéis que se lhe entregavam confiantes. Em razão disso, foi-lhe muito penosa a realidade dos infelizes acontecimentos. Ao tempo que assim conjecturava, compreendia também que não podia destruir a existência do jovem padre, que sempre se lhe afigurava um homem de bem, digno servidor da Grey. De maneira discreta, procurou ouvir outras autoridades religiosas e psiquiatras, resolvendo encaminhar o paciente a uma clínica especializada que vinha atendendo a casos equivalentes, como há alguns de outra natureza, quando se apresentavam transtornos depressivos, desvios esquizofrênicos, etc. Então aqui nós falamos do bispo, né, que observava ali, né, a responsabilidade da sua posição, da sua instituição, a responsabilidade do trabalho que ele administrava, e vendo ali o padre Mauro como sendo aquele jovem promissor, porém agora mostrando ali as suas graves imperfeições. É feito esse trabalho, olha que interessante, ele procurou aqui outras autoridades religiosas e psiquiatras para fazer com que ele então fosse encaminhado a uma clínica especializada. A gente tem visto atualmente, né, muitas matérias que falam sobre os sacerdotes de um modo geral, não apenas católicos, mas também evangélicos, no caso, os pastores, não como representantes daquela grande entidade, mas olhando para eles como seres humanos. Né? Então, quer dizer, é bem interessante isso. A gente teve minha mãe trabalhava com costura, né? Trabalhou com costura durante muito tempo. E ela teve a oportunidade, através de um contato, em que minha sobrinha estudava numa escola de freiras, fazer o contato com essas freiras para produzir roupas para elas. Né? Então a gente vê aquelas freirinhas todas bonitinhas, todas bem vestidas, e ninguém se pergunta de onde vêm essas roupas.
Será que elas frequentam alguma loja? Será que elas vão à costureira? Será que elas vão ao médico, ao dentista? Será que elas frequentam um ginecologista, por exemplo? Os médicos, no caso, eles vão ao médico, precisam de tratamentos, precisam disso, daquilo. Será que eles tomam algum remédio? Então a gente olha para essas pessoas e se esquece da sua humanidade. Então a gente tem visto, por exemplo, algumas notícias recentes que vêm, né? E eu comentei essa parte da costura porque quando elas iam em casa, saía aquela ideia, né, de serem as freiras coordenadoras de uma instituição educacional e passavam a ser as pessoas. Então, embora elas continuassem sendo tratadas como senhoras, como pelo título que elas tinham e tudo mais, e irmã isso, irmã aquilo, a conversa era uma conversa de pessoa para pessoa. O que eu gosto, o que eu não gosto, estou chateado, não estou chateado. De repente elas tinham que vestir as roupas delas, reservadas ali naquele quartinho de costura, em que elas tinham que se despir para poder colocar essa roupa. A gente começa a ver a humanidade das coisas. E se esquecem, nós nos esquecemos que esses indivíduos que ocupam essa posição são pessoas normais. E é muito divertido a gente perceber assim que são seres humanos que são pessoas que têm ali sonhos. Divertido não, é interessante, né? Pessoas que têm bom humor, pessoas que falam sobre suas famílias. Porque dá a impressão de que padre e freira não tem pai nem mãe, né? Parece que eles nasceram freiras e nasceram padres, né? Mas na verdade eles tiveram família, tiveram infância, tiveram histórias. Então, assim, é ver a humanidade dessas pessoas. Né? Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, o Divaldo, o Chico. Parece que eles não frequentam médico, que nunca foram dentista, que nunca precisaram de nada fora do ambiente espírita. E são seres humanos. E sendo seres humanos, mano, a gente vai lembrar que são espíritos que têm as suas histórias. Alguns conseguem construir essa história de um modo muito nobre pela força moral que adquiriram no decorrer das suas vivências, mas por outros, como é o caso do Padre Mauro que a gente acompanha, são espíritos que tiveram lutas muito difíceis e continuam tendo lutas muito difíceis. Comentava com vocês sobre artigos recentes que falam, por exemplo, sobre suicídio entre pastores e padres e freiras. E a gente pensa, como é possível? Eles são representantes de Deus na Terra? São seres humanos que trazem em si os seus conflitos e que nem sempre conseguem ter força moral para isso. Padres com depressão. E aí então nesse artigo eu me lembro que falava assim que todo mundo procura um padre para poder desabafar. E o padre procura quem? Porque todo mundo se esquece que ele também precisa, que ele também tem os seus momentos, as suas dificuldades. É claro que essas instituições, elas criam esse ambiente de apoio, como acontece com o psicólogo, né? O psicólogo tem psicólogo, né? Parece que não, mas ele tem aquele que ele conversa sobre ali as suas dúvidas, suas dificuldades, e não apenas relacionadas com a profissão, mas relacionadas com eles próprios, diante da profissão que eles exercem. Então nem sempre esses padres conseguem, essas pessoas, freiras, padres ou pastores, pastoras, etc., médiuns inclusive, conseguem encontrar o amparo que precisam e aí então manifestam-se as suas fraquezas mais profundas, trazendo então a história do Padre Marcelo, por exemplo, ele viveu terrivelmente essa depressão. Né, a história dele, a biografia dele é pública, né, ele conta essa história. Então ele fala, né, que naquele momento onde ele atingiu ali década de 1990, começo da década de 1990, ele se tornou uma grande personalidade da igreja, mas ao mesmo tempo ele recebeu assédios, recebeu críticas muito duras por parte dos próprios pares dele, porque ele estava transformando a igreja num circo, que isso ia contra todas as tradições e tudo mais, e isso foi assim um baque em cima dele. E ele ficou durante muito tempo afastado da mídia para poder se tratar. E ninguém se perguntava, mas onde está o Padre Marcelo que era tão popular? Ele estava fazendo um tratamento muito profundo da sua depressão. Ou seja, são seres humanos, são espíritos. Não importa a posição em que eles estão. Cada um vivendo as experiências de acordo ali com as suas necessidades evolutivas. É interessante quando a gente olha por esse lado, né? E tudo isso nós aprendemos, eu particularmente aprendi, olhando aquelas freirinhas que eu frequentava em casa. Freiras entrando na minha casa, aquele monte de freirinhas saindo todas felizes com roupas novas. E você falava, poxa vida, olha só.
Padre Fábio de Mello também tem passado por essas dificuldades, né? Que é exatamente fruto dessa popularidade desorganizada, desequilibrada, né? Então olha só quanta coisa bacana que a gente tem para poder pensar. Cindizinha colocou, né? Estudei com a sobrinha de uma freira, né? E era muito interessante mesmo ver a diferença entre a irmã Dolarusse, da igreja, e a tia freira da casa da minha amiga, né? Ela era brincalhona em casa e na igreja, né? Era muito mais sisuda, né? Seria, né? Então, quer dizer, a gente vê o que é a gente olhar para a humanidade das pessoas e ver assim que nesse caso, quer dizer, um padre tomando remédio contra a depressão, frequentando um consultório, internado numa clínica, sim. Sim. Somos nós que não compreendemos, mas eles são seres humanos dessa mesma forma. A Angelina colocou, né, quando eles envelhecem ou adoecem, vão para uma casa de repouso. Aqui perto da minha casa tem uma, Angelina, que é da própria ali do grupo, né, da igreja Salesiana, da igreja, como é que chama ali, meu Deus? Passionistas, né, uma das organizações dentro da igreja, não é as passionistas, é o nome que eu queria dizer. Então tem ali uma casa de repouso, onde elas vivem ali quietinhas e tudo mais. Então, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, dá a impressão de que as freiras não nascem como pessoas normais para se tornarem freiras. Elas já nascem freiras, né? E na verdade não. Precisam também de atenção, tanto quanto qualquer ser humano. Somos nós que atribuímos a eles responsabilidades maiores do que eles realmente podem suportar. Né? Então não é fácil. Mas vamos lá, só quis trazer para vocês esse parênteses, né, que foi uma experiência que nós vivenciamos, né? Então é bem interessante. Fico pensando, deve ser difícil não ficar com a família. Olha só, ainda tem isso, né, Angelina? O próprio exercício da profissão, ou melhor, da profissão não, da missão que essas pessoas têm, faz com que elas sejam afastadas de suas famílias. Né, teve até um caso, né, deixa eu aproveitar e contar um pouco de história. A minha sobrinha estudava então nessa escola, né, numa escola passionista, e ela tinha, né, no final do ensino médio, ali no 9º ano, né, ou para nós mais antigos, aquele final da 8ª série, né, ela tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. Ou melhor, no ensino médio, no conhecido 2º grau. Ela tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, né, uma coisa bem interessante dentro da igreja. E aí então ficou naquela dúvida, né, a gente conversando, né, poxa, eu não sei o que eu faço, não sei qual tema, era ela e a amiguinha dela que iam fazer. E aí então eu sugeri para elas assim, por que vocês não contam história? Já que vocês estão estudando naquela escola e vocês têm contato com essas pessoas, a história do porquê jovens escolhem ser freiras. E aí despertou o interesse delas. Falei, vamos pesquisar então. E começamos a fazer pesquisa de revistas, pensando assim, de uma criança, uma adolescente que frequenta uma escola normal, sala de aula, mas ela apresenta aquela vocação da vida religiosa. E aí então ela, aos 15 anos de idade, aos 16 anos de idade, já começa a aflorar nela o desejo de ser freira. E aí todo mundo perguntava para ela assim, nas entrevistas, né, que elas davam em revistas, em jornais, né, os sites também, mas não era tão popular naquela época, né, mas jornais e revistas, principalmente, né, a indignação da família, dos amigos de escola, dizendo, mas por que você vai ser freira? Como se estivesse entrando num caminho de condenação eterna, né? Mas você vai deixar a sua vida para ser freira? Mas a vida dela é ser freira. Ser freira também é uma vida, só é uma vida diferente. É uma vida que exige dela ali uma certa renúncia daquilo que os jovens geralmente gostam. Né? E no fim das contas a gente conseguiu elaborar um trabalho. E claro, ela tirou a nota máxima, eu falei assim, bom, você vai entregar isso aqui para as freirinhas, contando a história que elas mesmas vivenciaram, certamente vocês vão ganhar uma grande simpatia. E foi o que aconteceu. Mostrando como as coisas acontecem, como isso aflora no coração dessas jovens para se tornarem freiras, para se tornarem padres dos jovens, no caso. Né? Todo mundo tem a sua história. Então é interessante. E nesse caso que a Angelina colocou, depois que eles vão para um seminário, vão ali para a sua formação, né, religiosa, eles se afastam da família. Vêm de vez em quando, precisam muitas vezes serem designados para outros lugares, outras cidades, e ficam ali distantes. E ninguém se pergunta, poxa, você fala com a sua mãe com que frequência?
Você liga para os seus pais no Dia das Mães, Dia dos Pais? Porque a freira e o padre vivem em função da igreja. Ninguém se lembra da necessidade pessoal, humana que eles têm, do afeto dos amigos, da família. Olha só quanta coisa bacana a gente tem para olhar para esse universo que a gente nem sempre consegue ter essa visão. Mas felizmente a gente tem a oportunidade de observar aqui no estudo tudo isso, né? Então eu lembro de que as freirinhas sentavam em casa, né, comiam biscoito, comiam doce que a minha mãe fazia, riam, conversavam, e a gente ali no meio da conversa com elas, e todas elas felizes, com aquele sorrisão, porque estava com uma roupa nova. Olha só que coisa interessante. A mãe me colocou, eu morei em um pensionato em Santos, quando fui fazer faculdade lá, né, e pude observar que muitas tinham dificuldade de dar continuidade porque foram pessoas sem opção na vida, né? Vindas de Portugal, Espanha, né? Eram duras com as crianças, né? Olha só. E, quer dizer, esse tipo de vida também acaba transformando a personalidade delas, né? Acabam ficando muitas vezes mais fechadas, até mais amargas pelas próprias imposições da vida que elas escolheram. Né? Mas cada um vai vivenciando ali a sua experiência. Né? Legal, legal, gente. Vamos lá então. Seguindo aqui, porque senão eu vou ficar contando história para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, então falávamos aqui do bispo, né? Então aqui procurando psiquiatras, procurando então, né, procurando autoridades religiosas para poder fazer o tratamento desse jovem, que ali nós tínhamos, né, olha que interessante, foi encaminhado para uma clínica especializada que vinha atendendo a casos equivalentes, como a alguns de outra natureza, quando se apresentavam transtornos depressivos, desvios esquizofrênicos, faziam parte são seres humanos, né? Yaman, bom dia. Né? A Angelina colocou, né, uma prima freira, né, foi para a Itália, adoeceu, voltou, ficou sendo curada no convento aqui em Pernambuco, né? Então tem freira na família também, né, Angelina? Legal. Avançando, vamos lá. Com excelente disposição psíquica, recebeu o filho espiritual. E após algumas considerações valiosas, procurou auscultar-lhe os sentimentos. Fortemente inspirado pelo irmão Anacleto, Mauro narrou que uma incomum transformação interior nele se operava. Havia vivido experiências oníricas, né, de sonhos, semelhantes às de muitos santos e taumaturgos, conforme relatos constantes nos livros sagrados. Então o bispo, nesse contato com o irmão Anacleto, recebendo essas inspirações, né, ou melhor, o padre Mauro, contando exatamente as experiências que ele viveu no campo dos sonhos, como acontece, né, nos relatos que são publicados ali na Bíblia, por exemplo. Anteriormente, acrescentou algo constrangido, sentia-me arrebatado por verdadeiros seres diabólicos, que me levavam a regiões de gozo incessante e exaustivo, vampirizando-me as forças e deixando-me sequioso de vivências equivalentes. Dias houve, nesse ínterim, tão terríveis que despertava mal-humorado, infeliz, dominado por desejos incoercíveis, sendo impelido por forças cruéis a práticas abomináveis de que me arrependia e me condenava sem cessar. Nessas ocasiões eu tinha a sensação de haver estado no inferno, de onde retornava sob maléfica influenciação. Nos últimos dias, porém, mais de uma vez, encontrei-me em lugares de oração e de socorro, onde não poucos seres angélicos não só me atenderam, como também a outros que me pareciam familiares. Calou-se por um pouco, concatenando ideias e tentando captar melhor o pensamento do benfeitor espiritual, para logo prosseguir. Nesses momentos tenho visto minha mãe, que, como sabe Vossa Eminência, é falecida há quase 5 anos. Aparece-me no vigor da sua juventude, tomada de profunda compaixão pelos meus atos ignóbeis, protegendo-me dos seres satânicos que a respeitam, como também me infunde ânimo para prosseguir. Não fosse esse socorro propiciado pela divindade, e ter-me-ia suicidado na mesma noite em que a professora Eutímia me surpreendeu com a criança. A vergonha, o asco que de mim próprio senti, tomaram-me o espírito fragilizado
e uma voz terrível fazia repercutir no meu íntimo que o suicídio seria a única solução para o meu miserável destino. Mas você, que conhece as Santas Escrituras, sabe que o suicídio constitui um crime hediondo, para o qual não há perdão da Igreja nem de Deus. Sim, eminência, eu sei, mas sucede que a minha mente era um vulcão em erupção, não havendo lugar para qualquer raciocínio lógico, para qualquer entendimento da vida nem da religião. Sentia-me assaltado por forças mais poderosas do que eu, e não vendo perspectiva para o futuro, a fuga seria a solução do momento. Felizmente a mãezinha apareceu-me, não sei como, e libertou-me da instância do mal, fazendo-me adormecer e conduzindo-me para um lugar fora da terra, onde me pude refazer e recuperar. Na noite passada, novamente estando em uma instância de trabalho ativo, participei de uma reunião singular, em que anjos e demônios travaram uma estranha batalha, na qual eu era uma das personagens envolvidas, ao lado de outros que me pareciam conhecidos, detestáveis alguns, amados outros. Você deve recordar-se, interrompeu o senhor bispo, que Jesus referiu-se a muitas moradas na casa do Pai, havendo-nos prometido ir preparar o lugar para nós outros, conforme anotou São João, no capítulo número 14 do seu Evangelho. Eu sempre pensei nessas moradas, como que essas moradas são os astros que constituem o universo, mas também são redutos onde estagiam os espíritos após a morte antes de seguirem ao seu destino final, conforme os atos praticados no mundo. Penso que o purgatório, por exemplo, não seja um lugar definido geograficamente, mas incontáveis regiões de dor e de sombra, na terra e fora dela, onde os culpados expungem e se depuram, tendo ensejo, então, de ascender ou não ao paraíso. É certo que a minha reflexão não encontra respaldo teológico, conquanto não exista nada em contrário. Conforme sua narração, e desculpe minha interrupção, que resulta do meu entusiasmo por encontrar confirmação para um pensamento que me acomete desde muito, sem maior delonga, Mauro deu curso à narração das suas experiências fora do corpo físico. Na noite anterior, continuou algo relutante, acompanhando as ocorrências que não me estão muito claras na mente, mas me retornam agora, como que sob uma ação mágica, em um caleidoscópio vivo da memória, fui convidado à renovação e foram desenhadas possibilidades para o meu reencontro e equilíbrio, devendo dedicar-me a Jesus e à sua mensagem, especialmente reabilitando-me mediante a edificação de um lar para crianças profundamente marcadas, infelizes, inspiradoras de constrangimento e de compaixão, em cujo convívio poderei superar as minhas más tendências e tornar-me um verdadeiro servidor do Evangelho. A princípio, fui tomado de espanto e medo, pensando nos riscos de estar ao lado das tentações mais graves e com imensas possibilidades de repetir os crimes de que me desejo libertar. Ora, assim dizia. No entanto, nobre ser espiritual me elucidou que a ternura e a misericórdia ante as deformidades que as caracterizarão ser-me-iam o bastão de apoio e o medicamento salutar para manter-me em saudável equilíbrio, enquanto a caridade seria uma luz na noite da minha solidão. Confesso que estou animado com a possibilidade e espero poder recuperar-me de todo o mal que pratiquei, através de todo o bem que poderei fazer. Alegro-me sobremaneira com essas informações, interrompeu o eclesiástico emocionado, porque o Senhor da vida espera que as ovelhas que se tresmalham retornem ao redil, não ficando no abismo ao qual se arrojam. Recordemo-nos da parábola do filho pródigo e, consequentemente, da imensa alegria que invadiu o pai quando o jovem tresviado e infeliz retornou ao lar, preferindo mesmo enfrentar qualquer reação do genitor, caso a houvesse negativa, a continuar entre os porcos conforme estava.
há sempre esperança no bem, quando há honestidade no arrependimento e interesse no recomeço. Todos erramos em face da nossa estrutura de humanidade, das imperfeições que nos caracterizam, tendo, porém, o dever de nos reabilitarmos, trilhando a mesma estrada no sentido inverso, reconstruindo, passo a passo, tudo aquilo quanto danificamos ou malbaratamos. Somos contínuos aprendizes da vida em processo de crescimento para Deus. Não poucas vezes, nos meus devaneios espirituais, interrogo-me se uma existência única é suficiente para alcançar minha meta, para adquirir-se a sabedoria, para a conquista da plenitude. Diante do infinito, a nossa relatividade de tempo expõe-nos a situações muito perturbadoras que nos impossibilitam alcançar os patamares superiores do êxito, especialmente quando defrontamos limites de vária ordem. Como poderia Deus exigir de pessoas diferentes, portadoras de valores diversos, resultados idênticos? Como entender a salvação dos réprobos morais, que já nasceram assinalados pelas deformidades do caráter ou vitimados pelas heranças genéticas degradantes e irreversíveis? Percebi que o irmão Anacleto havia colocado a destra sobre a fonte do bispo, infundindo-lhe coragem e lucidez de raciocínio, de forma que, naquele momento, suas anteriores reflexões encontrassem maior campo de discernimento e de claridade, a fim de assegurar-se da exatidão dos seus raciocínios. Quase iluminado pelo contato com o nobre benfeitor, não pôde sopitar o entusiasmo prosseguindo. Alguns pensadores da igreja cristã primitiva, tais Orígenes, Tertuliano, Santo Agostinho, Ambrósio, para citar apenas alguns, acreditavam na transmigração das almas em diversos corpos, por cujo meio adquiriam sabedoria, depuravam-se e cresciam para Deus. Os seus erros, por mais hediondos, sempre podiam ser reparados na terra mesmo, onde haviam sido cometidos. Todos os crimes e práticas comprometedoras eram reparáveis, o que explicaria as aberrações físicas e morais que caracterizam muitos seres aprendendo na dor a valorizar o amor, aprisionadas no cárcere carnal, caso não hajam sido alcançadas pela justiça que as não corrigiu nem edificou. Dessa forma, Deus concederia iguais oportunidades a todos os filhos, facultando-lhes o crescimento interior a esforço pessoal, sem que alguns sejam agraciados em detrimento de outros, que teriam que lutar para alcançarem os mesmos recursos e fruírem os mesmos direitos. Sem contestar o estabelecido pela Igreja, a mim me parece muito mais compatível com a justiça de Deus a doutrina da transmigração das almas por muitos corpos, do que a vida única com imediatas consequências de felicidade total ou punição eterna. Sei que isso pode incidir em blasfêmia, porque o Segundo Concílio de Constantinopla, reunido no ano de 552, condenou as doutrinas de Orígenes, objetivando essencialmente negar a reencarnação. Aqui é um debate bem interessante, porque o bispo ele vai trazendo aqui algumas ideias que, obviamente, como ele mesmo coloca, não fazem parte da doutrina da Igreja Católica, né, e tampouco de Igreja Evangélica. Mas, individualmente, quantos são aqueles que olham para o mundo e ficam se questionando o porquê dessas desigualdades? Como a justiça de Deus pode alcançar todos os indivíduos? A própria ideia da reencarnação, que a gente já conversou outras vezes, acaba sendo uma predominância em muitas culturas que são ali sustentadas por fé, por crenças que são contra a ideia da reencarnação. Quer dizer, eu tenho a minha crença que fala contra, mas intimamente existe aquela voz que fica me questionando, que fica me instigando a esses questionamentos a respeito da jornada espiritual de cada indivíduo, né? Então, exatamente ali o papel que a doutrina espírita tem, que é reformar as instituições humanas
mostrando essa realidade espiritual que todos nós vivemos, né, de nossas origens, do nosso destino, da aplicação de leis e recursos que vão ali dirigindo os nossos destinos, até o momento em que, embora essas bases das filosofias sejam ainda sustentadas pela cultura e pelas muitas crenças humanas, a ideia da imortalidade, da realidade do mundo espiritual, passarão então a substituir essas crenças humanas limitadas dentro dessa visão que nós temos, né? Então, apesar de estar dentro de uma instituição, a crença íntima, pessoal daquele indivíduo o leva para outras reflexões. Então é aquela luta, né? Eu acredito nisso, mas eu tenho que seguir aquilo. Ou então eu acredito naquilo, mas vejo que tem algo mais ainda que eu preciso aprender. Então essas ideias ficam ali silenciosas dentro deles porque elas simplesmente não podem ser manifestadas, né? Assim como nós encontramos, por exemplo, padres e pastores que são médiums, que muito mais do que a presença ou influência do Espírito Santo, trazem para eles experiências pessoais que eles simplesmente não podem manifestar e contar para ninguém. Porque isso iria contra tudo aquilo que eles próprios representam para essas instituições. Uma coisa muito, muito maluca, né? Uma me colocou, né? O Pai já nos perdoou mesmo em termos, né? Mesmo sem termos lhe pedido perdão, né? O problema é que temos dificuldades de nos perdoarmos verdadeiramente por nossos erros, com os outros e conosco, né? Então imagina a luta interna para não contradizer os dogmas. Acontece isso com frequência. Mais frequência do que a gente imagina, né? Esses conflitos. Já que todos nós somos espíritos, quer dizer, a nossa espiritualidade não se manifesta para uns em detrimento de outros. Se manifesta para todos nós, é da nossa natureza. Só que elas se manifestam de um modo tão subjetivo e tão silencioso que é difícil a gente organizar os nossos pensamentos e sentimentos diante das crenças e culturas que nós temos. Né? Então tem bastante coisa ainda para pensarmos. Deixa eu só verificar rapidinho aqui. Deixa eu ver. Tá. Bom, temos algumas passagens ainda. Só para a gente poder finalizar esse trecho de hoje, a gente continua no próximo encontro. Depois de um silêncio que se fez natural, o senhor bispo acrescentou: desculpe-me o entusiasmo e a interrupção de sua interessantíssima narrativa, que me fez recuar a experiências semelhantes que vivenciei no passado. Gostaria de continuar ouvindo-o a respeito de suas, digamos, viagens astrais, conforme são denominadas pelo esoterismo e outras doutrinas ocultistas. Né? Então aqui, Mauro, que se encontrava visivelmente reconfortado, ainda mais com as informações do seu pastor, que confirmavam alguns dos acontecimentos que vivenciara, quando em desdobramento da personalidade ou espiritual, sentiu-se encorajado a informar. E aqui depois ele continua então contando um pouco mais das suas experiências para finalizar, né, essa preparação para essa nova fase, para essas novas experiências que ele vai vivenciar, né, na sua reconstrução. Então começa inicialmente com esse trabalho psicoterapêutico que ele precisa para lidar com as suas próprias tendências. Vem o fortalecimento espiritual, que virá ali através do isolamento dele, das atividades que ele pratica dentro da igreja, tanto na realização dos sacramentos dos compromissos, como também das atividades educacionais que ele fazia lá naquela escola, então para ficar totalmente reservado dentro ali do seu fortalecimento para esse novo empreendimento. Veremos aqui quando isso vai exatamente